na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Todos, grato a Deus por mais uma oportunidade, grato ao pastor Fabiano pelo convite, pela confiança de estar aqui mais uma vez, uma rádio que eu já abracei como minha também, minha casa, e a irmã Cristiane também aqui, agradeço também, ela que foi a ponte para que eu estivesse aqui trazendo essa palavra mais uma vez para os irmãos. E peço desculpa aos irmãos, a vós também. Como o pastor falou, também estou gripado. A gripe tem pegado todo mundo aí, comigo não é diferente. E quero agradecer também a algumas pessoas que são novos ouvintes aqui para a rádio, pastor. O pessoal lá de Curitiba, família em peso ouvindo, já baixaram o aplicativo, também estão na rádio online, no link. Então eu agradeço a minha família, a eles que estão ouvindo, mas como eu sempre digo, toda a honra e toda a glória para Deus. E hoje a palavra que eu vim trazer, a mensagem que eu vim trazer é uma mensagem breve, de uma maneira simples, mas que Deus tem trabalhado no meu coração, e a confirmação veio através das minhas orações. É uma mensagem que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, nos versículos 1, 2 e 3. É uma mensagem no qual fala muito sobre mães e filhos, o que a fé e a oração de uma mãe pode ser capaz, ela pode libertar uma geração. Então, no livro de Êxodos, o capítulo 2, os versículos 1, 2 e 3, vai dizer assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida, creio que muitos conhecem, que é justamente sobre o nascimento de Moisés. Mas o tema aqui em questão é sobre a mãe de Moisés, sobre Joquebede, que eu vim falar. Por isso que eu falei que era uma mensagem entregue, destinada para mães e para filhos. Como todos sabem, após a morte de José, aproximadamente 400 e 430 anos separam José desde o nascimento de Moisés. Nesse tempo, o faraó que assumiu o reinado no Egito esqueceu de todos aqueles feitos no qual José havia feito pelo país e simplesmente escravizou o povo hebreu. Então aquele povo foi se multiplicando, foi sendo escravizado e não tinha uma perspectiva de futuro. Não tinha uma perspectiva de algo bom em suas vidas. E determinado tempo começaram até a se questionar realmente se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó realmente olhava por eles. Pois eu creio que não era fácil também aquela vida onde você estava destinado a simplesmente ser escravo, a servir, a ser humilhado, e não vendo salvação, não vendo recursos, não vendo algo bom ali na frente. Só que o povo hebreu dentro do Egito, ele foi se multiplicando.
a ponto do faraó entender que já eram maiores os habitantes hebreus dentro do Egito do que os próprios egípcios. E numa determinado ponto de guerra, eles seriam desvantajosos. Então, o faraó decreta a seguinte ordem: que todos os bebês, homens, deveriam ser mortos. Então, ou seja, um povo que já estava escravizado, agora o destino era pior ainda. Nasceu menino, morre. As meninas sobreviveriam. Então Joquebede, casada com Anrão, sabia, era uma mulher de muita fé, seu esposo também, eles sabiam que dali não teria muito o que fazer. Já tinham 2 filhos naquela época, a mais velha, Miriam, e Arão. Ela engravida, e desde o seu primeiro momento, a Bíblia não relata, mas aqui é uma conjectura minha, eu acho que desde o momento em que ela descobre que está grávida, ela deve ter pensado que não seja um menino, pois saberia que o menino ia morrer. Mas tanto ela quanto seu esposo não sabiam que aquele que viria a libertar o seu povo das mãos dos egípcios, ela carregava dentro do seu ventre, Moisés. Então, passados-se os 9 meses, eis que ela dá à luz e é um menino. Naquele momento, creio eu que passou várias coisas na cabeça dela. A emoção deve ter tomado conta, juntamente do medo, porque a emoção leva ao medo. Mas ela creia num Deus tão maravilhoso, que é o Deus que nós cremos, que ao mesmo tempo ela sabia que Deus ia fazer algo, não talvez por ela, mas pelo seu filho. E muitas mães agem dessa maneira, vivem cercadas de medo, de dúvidas, do que vai ser do meu filho, do que vai ser da minha filha, mas ao mesmo tempo é uma fé tão grande, as orações são tão poderosas, que elas sabem que Deus vai entrar com providência, vai proteger os seus filhos. Então, onde ali parecia o fim para um menino recém-nascido, era só o começo de um projeto de Deus. Mas ninguém sabia, ninguém entendia. Então Joquebede conseguiu esconder, junto do seu esposo, conseguiram esconder o menino por cerca de 3 meses. É algo que, se a gente for olhar aos olhos humanos, para a natureza humana, para o raciocínio humano, não teria como. Mas Deus supriu aquela necessidade. Deus guardou aquela família. Deus guardou aquele menino durante 3 meses. Porém, chegou um tempo em que já não havia mais o que tinha que ser feito. E é assim que acontece com muitas mães. É assim que acontece com a maioria das pessoas. Até certo ponto, você consegue. Depois dali é só Deus. Tem uma frase que dizem que a mãe cria o filho para o mundo. É meio estranho isso, né? Para o mundo. E o mundo ali fora é tão perigoso, né? Mas geralmente a mãe não quer se desprender dos seus filhos. Então ela vai até onde ela consegue. Mas depois dali é somente Deus. Joquebede, então, em suas orações, pedindo para Deus uma solução, uma saída para que o menino não morresse, mas ao mesmo tempo os seus recursos já não eram mais suficientes para manter o menino.
Então ela tem uma ideia. Faz um cesto de junco com um pouco de piche e pensa: vou colocar o menino ali e lançá-lo ao rio Nilo, que é a maneira que eu achei de proteger e guardar a vida do meu filho. E é bem assim que acontece na vida de muitas mães. Até certo ponto, o teu filho está sobre suas asas, sobre a sua proteção, debaixo do teu teto. Mas chega um ponto em que não tem mais como você cuidar. Chega um ponto que não tem mais como você ter controle sobre o seu filho. E é então que você tem que deixá-lo, colocá-lo na cesta e deixá-lo. E entregar para Deus. Porque ali Joquebede, ela simplesmente não lançou o menino no rio. Ela entregou a vida do filho dela para que Deus guiasse a vida do filho dela. Então, as suas orações que até aquele momento vieram dando certo, acredito eu que ela reforçou, porque ela já não via mais o seu filho. Ela não sabia o que ia acontecer com ele, mas ela cria que Deus estava guardando o menino. E é assim que está acontecendo, e é assim que acontece hoje em dia. Por mais que os pais tentem levar os seus filhos para a igreja, por mais que os pais tentem trazer uma educação dentro de casa, fazendo a leitura da Bíblia, com os louvores, levando para a igreja, chega um tempo em que não tem mais o que fazer. E às vezes não é você que coloca o seu filho no cesto e entrega a vida dele para Deus. Às vezes é o filho mesmo que se coloca nessa situação e vai. Então por isso que eu digo que a oração de uma mãe, ela é poderosa. Eu falo que a oração de uma mãe, ela é como se fosse uma injeção, que ela vai direto na veia e já vem fazendo resultado imediato. Porque da mesma maneira que uma mãe protege um filho, cuida de um filho, é assim que Deus tem conosco. O amor de Deus, o amor de uma mãe, é algo que, se você parar para analisar, para pensar, refletir, é muito próximo. É cuidado, é zelo, é proteção, é educação, é os mínimos detalhes que uma mãe vê de um filho. Não que o pai não veja, mas é que a mãe carregou dentro dela por 9 meses aquele ser. Então ela sabe até o choro, o que é, se é fome, se está suja a fralda, se ele está com medo, se ele está com frio. E é a mesma coisa de Deus na nossa vida. Deus sabe, através das nossas orações, através do nosso jeito, Ele sabe de tudo, se nós estamos bem, o que nós necessitamos, o que nós precisamos. E Ele está aqui para nos suprir, assim como uma mãe com um filho pequeno está ali para suprir aquela criança. Mas chega um ponto em que não tem mais o que fazer. Chega um ponto em que aquele amor, todo aquele carinho, tudo aquilo que foi feito já não é mais o suficiente, não o suficiente para o filho. Mas a gente tem que deixar o filho ir, seguir o seu rumo e entregar a vida dele para Deus. Moisés, então, voltando para a mensagem, Moisés é colocado naquele rio. Joquebede, creio eu, fervente em oração, começa a pedir para Deus pela vida de seu filho, e a oração dela é ouvida instantaneamente, porque logo depois, a filha do faraó, que não tinha nenhum herdeiro, não tinha nenhum filho, vai se banhar às margens do Nilo. E eis que então ela ouve um menino chorando, e retira aquela cesta, e dentro dela está um menino. Ali já era Deus cuidando da vida do menino, já
sabendo que ele tinha um propósito, que ele tinha um chamado, sabendo que Deus teria algo com ele, já logo tirou ele do rio, colocou ele em terra firme. Então a menina, a irmã de Moisés, olhava entre a margem do rio para ver o que ia acontecer com seu irmão. E quando ela percebe que a filha do faraó pegou o cesto com o menino, logo se adianta, fala que ele é um hebreu, diz que vai chamar uma ama hebreia e vai até sua casa. Chama sua mãe, explica o que aconteceu. E aí que vem o agir de Deus. Aquilo que Deus tirou, Deus devolveu para Joquebede. Por quê? O menino voltaria para sua casa. Ela ia amamentar o menino, ia cuidar do menino. E ainda assim, Moisés, através daquilo que Deus tinha com ele, ia trazer o sustento para dentro de casa. E o porquê? Porque a filha do faraó deixou Moisés com Joquebede, naquele momento sem saber que eram mãe e filho, mas deixou ali para que ela o alimentasse, cuidasse até certo ponto, e ainda pagaria um salário para que não faltasse nada para ela e para a família. Mas chega um tempo em que ela volta para buscar o menino e a leva para o palácio. Joquebede não entende, não compreende, mas tudo tinha um propósito. O menino é levado e vive, cresce, mora dentro do palácio. É criado com costumes egípcios, com cultura egípcia, com os deuses egípcios, crendo naqueles deuses egípcios, se vestindo como egípcio, falando como egípcio. Mas o seu coração era um coração hebreu. Onde que eu quero chegar? Muitas das vezes a gente acaba perdendo a autoridade. Muitas das vezes a mãe ela acaba não tendo mais controle sobre a vida do seu filho. E o filho decide ir para o Egito. O filho se vislumbra com o poder, com o ouro, com as vestes, com costumes, com as músicas, com tudo que está no Egito. Mas eu quero dizer para você, mãe, essa noite, essa mensagem direcionada para vocês: deixa o menino no Egito, continua orando, continua se ajoelhando, continua clamando, continua pedindo para Deus, porque Deus está protegendo o menino lá no Egito. Por mais que ele não queira voltar agora, daqui a pouco ele vai entender que o lugar dele não é no Egito. Daqui a pouco ele vai entender que aquela veste não é para ele no Egito, que aquelas pessoas, que aquele ambiente já não é mais para ele. O Egito não pertence. Daqui a pouco ele vai entender que de fato o povo dele, o coração dele, o lugar dele não é mais no Egito, é sim com o seu povo. É que ele tem que atravessar o rio, ele tem que voltar para sua família. Mas é necessário, mãe, que você continue orando, que você continue clamando, porque às vezes com força própria ele não consegue vir. Eu quero que você entenda essa noite, minha querida, que Deus está cuidando do menino lá no Egito. É só questão de tempo para ele entender que ali não é lugar dele. Às vezes você pode não entender, mas Deus está preparando ele no Egito para ele ser o libertador do seu povo, para ele ser o libertador da sua família. Às vezes a gente não entende, você, mãe, não entende o caminho que Deus faz, vai contra, se questiona. Mas por que isso com meu filho? Ah, mas o meu filho não merecia isso. Mas não foi isso que eu planejei para o meu filho. Não foi isso que eu planejei para minha filha. Mas você tem que entender que não é você que planeja, é Deus.
Ele sabe de tudo, Ele faz as coisas da maneira dEle, do jeito certo, do jeito correto, no tempo dEle. E assim como você, mãe, Deus também tem zelo pelos seus filhos. Cuida com carinho, disciplina na hora certa, corrige, protege. Então essa noite é uma mensagem breve, é uma mensagem curta, mas para dizer que a sua oração, mãe, é capaz de libertar um povo, que a sua oração é capaz de dar continuidade a uma geração. Eu vou contar bem brevemente aqui. Eu já contei o meu testemunho na primeira vez que eu vim aqui na rádio, mas eu vou contar brevemente. Se não fosse pelas orações da minha avó, hoje eu não estaria aqui. Porque muitas e muitas vezes, quando eu estava lá no Egito, ela estava dentro do quarto, trancada, ajoelhada, orando, lendo a Bíblia. Porque quantas vezes que eu retornei, atravessei o rio vim do Egito e bati a porta daquele quarto e ela estava lá, sem dormir, mas com a Bíblia na mão. A vontade dela, acho que era me pegar pelo pescoço. É sério. Mas no fundo eu vi aquele suspiro dela. E ela agradecendo a Deus, porque Deus guardou a minha vida mais uma vez. Então eu trago para você isso. Deixa que Deus está cuidando dele no Egito. Deus está cuidando dela no Egito. Hoje ele pode estar perdido nas drogas, na prostituição. Hoje pode estar perdido no vício da bebida, do jogo. Ela pode estar perdida na prostituição, na maquiagem, aquela coisa que você não entende, aquela roupa que você fala, meu Deus, não foi isso que eu ensinei. Mas eu estou te dizendo, mãe, calma, calma, porque Deus está preparando lá no Egito eles. E daqui a pouco o coração vai sentir que o lugar deles não é lá. E aí eles vão atravessar o rio e vão vir de encontro a ti. Então aqui essa noite eu entrego essa mensagem para você. Assim como Joquebede, creia, tenha fé. Às vezes você não vai entender qual é o destino do teu filho e o porquê que Deus está levando, mas Deus levou para um caminho de preparação para que ele retorne. E assim no retorno dele, ele vai estar com o coração em Deus. Ele vai estar preparado para poder libertar você, a sua família da escravidão. Assim como ele foi liberto lá, ele vem para libertar, para trazer a paz, para trazer a restauração, para trazer o amor de volta para um lar. Então essa noite foi essas as palavras que Deus tocou, adentrou ao meu coração. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e fazer uma oração. Uma oração essa para você, mãe, que está aí precisando de uma oração para um filho, para uma filha. Para você, pai, é uma oração para uma restauração de família. É uma oração no qual hoje Deus vai adentrar nos lares, vai remover tudo aquilo que já traz tristeza, que traz o distanciamento, que traz o impedimento de ter uma conversa, de ter um amor, de ter uma alegria dentro de um lar, de ter um relacionamento pai e mãe, mãe e filho, mãe e filha, marido e mulher. Essa noite eu quero orar por essas pessoas,
por essas famílias, por esses lares, porque a gente sabe que o diabo não se alegra com uma família feliz. O diabo não se alegra com uma família transformada, uma família renovada. O diabo, ele não se alegra quando uma família novamente se junta, quando um filho volta para casa, quando um marido e uma esposa retomam seu casamento. Ele não está feliz com isso, mas essa noite nós vamos orar para que Deus venha proteger aquelas famílias que já estão estruturadas, reestruturadas, e para que Deus venha abençoar, preparar e transformar e dar o renovo para aquelas famílias que estão destruídas, mas que com o poder de Deus vai trazer novamente esse lar uma alegria. Feche seus olhos, incline sua cabeça e entregue toda a sua fraqueza, o seu medo, as suas dúvidas, o seu clamor para Deus, porque nesse momento Ele está ouvindo você. Soberano, maravilhoso Deus, aqui essa noite, Pai, o Senhor me concedeu a oportunidade de trazer uma mensagem, Pai, para pais, para mães, para filhos, para uma família, Deus. Que através, Pai, do seu poder, da sua proteção, do seu amor, do seu zelo, essa noite o Senhor possa estar começando a fazer um trabalho de reconstrução dentro dos lares, Pai. Que o Senhor possa, Pai, reconstruir casamentos, que o Senhor possa reconstruir laços familiares de pais, de mães e filhos, Deus. Que a felicidade, Pai, volte, Pai, dentro desses lares, Deus maravilhoso. Pai, eu oro também por aquelas mães, Pai, que clamam a Ti, que passam madrugadas acordadas de joelho, orando por um filho, por uma filha que está lá fora no mundo, nas ruas, infelizmente perdido nos vícios da droga, da bebida, da prostituição, com amizades, Pai, que não vão levar a lugar nenhum, em ambientes, Pai, onde o Senhor desagrada estar lá, Pai. Essa noite eu te peço que o Senhor possa tocar, Pai, no coração desses filhos, dessas filhas, que eles possam compreender, ter entendimento, ter um despertar essa noite, de entender que o Egito não é lugar para eles, Pai. Porque Moisés foi criado no Egito, mas ele sabia que o coração dele não era daquele lugar, que o coração dele era com seu povo, aquele povo que era escravizado, que precisava de uma libertação. Então que o Senhor possa tocar o coração desses filhos essa noite, que eles possam entender, Pai, que o lugar deles não é ali, que eles possam voltar, Pai, para os seus lares, para o conforto do seu lar, para o braço caloroso da sua mãe, para o braço caloroso do seu pai, e que a partir desse momento que o Senhor derrube, Pai, por terra todo, Pai, todo impedimento, todo laço, todo embaraço, toda a macumbaria que é feita em cima de famílias e de filhos, que tem muita gente, Pai, que está ali, Pai, perdida, Pai, muita família, Pai, sendo destruída. Mas essa noite, Pai, através do seu poder e dessa oração, Pai, eu creio, nós cremos, Deus, que o Senhor está ouvindo a todos, Pai, a todos os clamores e pedidos dos seus filhos essa noite, e que o Senhor vai começar a fazer essa restauração, essa reconstrução, tanto na vida individual de cada um dentro desses lares, e também no coletivo, e que a partir de hoje a paz, a alegria possam adentrar e estar nesse lar, e que eles nunca esqueçam, Pai, nos momentos de felicidade, que foi o Senhor que reconstruiu tudo isso. Eu agradeço pela rica oportunidade que tive essa noite, e mando um abraço caloroso a todas as mães que estão ouvindo essa noite,
e saibam, o menino vai voltar. Deus está cuidando dele. O menino não morreu. Amém.